A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos no quarto dia, quarto capítulo do nosso livro, que chama O Poder do Sangue de Jesus. Lá em Mateus capítulo 26, verso 27 ao 28 fala assim: A seguir tomou um cálice, e tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, e o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Amém? Meus irmãos, o pão e o vinho, a ceia, ela tem um poder muito grande. Quando comemos do pão, nós trazemos vida, nós trazemos cura e saúde no nosso corpo, no corpo de Cristo, para nós. Hoje somos membros do corpo de Cristo. Se eu sou o corpo, não tem maldição e nem enfermidade sobre mim. Nós temos que crer nessa verdade. O pão vem disso, para isso. Amém? Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Amém? Está lá em Hebreus capítulo 9, 22 diz sobre isso. Lá em Apocalipse 13, verso 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Sem noção? Desde o Éden nós temos esse derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não pode haver perdão dos pecados. Se você vem tomando a ceia com consciência do pecado, você não está se cobrindo com sangue. O momento da ceia não é hora de consciência do pecado, mas de consciência do perdão. Quando Jesus falou fazer isso em memória de mim, é a memória do que ele estava fazendo por nós. Primeira menção do sangue. Sempre nós cremos que a primeira menção na Bíblia é algo muito importante. A primeira menção do sangue, ela logo depois do Éden, que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Um deles, Caim matou Abel. Quando Adão e Eva pecou, teve que haver um derramamento de sangue, teve que haver a morte do cordeiro. Da mesma forma, ele mostra que demanda sangue de um inocente para ser purificado. Precisamos dessa cobertura do sangue. Porém, ele não foi. O Caim, porém ele não fez isso. Ele tentou fazer pela força do próprio braço, ele tentou fazer pelas suas obras, Ele foi lá, plantou as frutas melhores, Mas essas melhor trabalho de nossas mãos não se compara com a força do sangue. Então Caim foi rejeitado. Ele pensou: não, mas Abel não é melhor do que eu. Eu ofereci o meu melhor para Deus, mas isso não é o bastante. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 9 ao 10 diz: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, caso sou eu o tutor do meu irmão? Disse Deus: E fizeste a voz do sangue do teu irmão clama na terra por mim. É um princípio, é a primeira menção, como eu disse. E nós vemos que o sangue clama. O sangue tem uma voz. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 24 fala: E é Jesus o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão, que fala coisas superiores que fala o próprio Abel. O sangue de Abel pedia vingança, condenação. Mas o sangue de Jesus fala do perdão, redenção dos pecados. O sangue é proteção. Desde que o sangue tenha sido aspergido sobre você, o inimigo não pode tocá-lo mais. Por isso nós falamos, o poder do sangue de Jesus, Muitas vezes pode ser um jargão, mas é uma verdade. O sangue de Jesus tem poder. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 20 fala que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Jesus reconciliou todas as coisas. O sangue cobre e reconcilia todas as coisas com Deus. No livro de Êxodo, o Senhor diz que quando visse o sangue, ele passaria por cima da casa e nela não haveria juízo. Amém?
Em Êxodo capítulo 12, verso 13, fala: o sangue vos será por sinal nas casas que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, né? Irmãos, não importa o que a pessoa lá dentro tenha feito, se o sangue estivesse na porta, eles seriam salvos. Você não precisa de uma grande fé para aplicar o sangue, né? Fala que o sangue foi passado na porta lá em Êxodo, o isopo, né? As menores plantas que tem. O diabo não pode tocá-lo, só apenas creia. Quando o sangue foi derramado, né? Quando é que Jesus derramou o seu sangue, né? Nós devemos ver esses momentos e perceber, né? Ver a mensagem desse momento. O primeiro lugar onde o Senhor derramou o seu sangue foi no Getsemane, quando a profunda agonia, o seu suor se tornou gotas de sangue. Em Lucas capítulo 22, verso 44, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Essas gotas nos levaram de toda agonia, toda ansiedade, né? O meu colega no meu serviço, né, o irmão Elielto, ele fala sempre: não andeis ansiosos sobre coisa alguma, né? Irmãos, nós não precisamos andar ansiosos, amém? No Getsemane, o Senhor orou: não a minha vontade, mas a tua. A partir de Adão, o homem caído teimava em fazer a sua própria vontade, em detrimento da vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus orou, ele falou: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Ele derramou seu sangue para redimir nossas vontades, irmãos. Nós temos que crer nisso. A minha vontade, obstinação e rebeldia sejam subjugadas por causa do sangue dele. Nós temos que orar todo o tempo para a nossa vontade ser extinguida. E a vontade de Deus sobrepor a nossa. Nós não podemos agir segundo o nosso entendimento, amém? Quando foi açoitado, foi a segunda vez que ele sangrou. Lá em Mateus capítulo 27, 26 fala: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado, Jesus entregou para ser crucificado. O Senhor Jesus foi açoitado pelos soldados romanos. Lá em Isaías 53, verso 5 fala: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, levando sobre si nossas feridas e enfermidades. Isso é um poder que nós temos. Jesus já levou todas as nossas enfermidades, amém? Você não precisa levar mais nenhuma enfermidade com você, amém? Mesmo que você esteja com sintomas, irmão, não creia nisso, creia na palavra, amém? Quantas pessoas não têm aquela doença que eles acham, crê tão fielmente que tem uma doença que até os sintomas aparecem, né? Então, você não confie no seu corpo, amém? No ato de zombaria, quando recebeu a coroa, no ato de zombaria, os soldados colocaram a coroa de espinhos em Jesus, né? E os espinhos, lá em Gênesis capítulo 3, verso 18, foi uma maldição, né? A terra produziria também cardos e abrolhos, né? Espinhos. Então o sangue de Jesus também trouxe libertação da maldição do pecado. Moisés disse que aquele que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Em Gálatas capítulo 3, verso 13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Irmãos, o sangue dele nos livrou de toda a maldição, amém? Quando foi crucificado, ele também sangrou. As mãos e os pés do Senhor Jesus foram transpassados por cravos ou pregos, né? E o nosso caminho era pecaminoso diante de Deus. Mas não apenas isso, as mãos também simbolizam o que fazemos, né? Quando os pregos transpassaram os pés de Jesus, mostrava que nossos caminhos eram pecaminosos. Nós andávamos no caminho do pecado, né? Mas as mãos também foram transpassadas. E mostra também que nossas obras também eram pecaminosas. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 5, fala: e a partir
a parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Amém, irmão? Não tome a ceia de forma religiosa, mas creia, sabe? Nós temos lá a carta de alforria. Essa ceia é para isso, irmãos. Você não é escravo do pecado, agora você pode ficar de pé diante do Senhor por causa do cálice. O sangue de Jesus é que nos dá a vitória contra o diabo. O sangue de Jesus me garante a vitória. Por meio dele eu piso na cabeça da serpente. Essa é a verdade. Sabe? Não tome mais a ceia de forma religiosa. Creia, sabe? Que foi para a ceia lembrarmos da obra consumada de Cristo. Amém? Não é para lembrar de pecado, é para lembrar que Cristo já falou que está consumado. Amém? Assim nós temos nesse capítulo, sabe? É um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Ore, sabe? Leia a Bíblia, tenha comunhão com os irmãos. Dê joinha, irmãos, sabe? Compartilhe o vídeo, comentem, bem? E se inscreva no canal.